Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma live, né? Essa semana aí estamos fazendo bastante live. E o convidado de hoje é o Rodrigo Melo. Ele foi meu colega num curso que eu fiz no Bovespa o ano passado. E ele é mestre, doutor em psicologia, ele já atua bastante tempo nesse ramo, então nada melhor do que chamar a pessoa, né, que entende do assunto para a gente estar falando sobre dinheiro e psicologia. Então a live de hoje vai ser divina, vai ser maravilhosa. Não percam, o pessoal tá chegando, vou chamar ele aqui agora e vai ser muito legal. Boa noite, Bruno. Bruno tá entrando, a Janaína também, que é nossa cliente, já fez os cursos do On Day. E a gente tem um curso muito legal, né, que é o On Day for Money, que a gente trabalha bastante comportamento. Oi, Rodrigo, tudo bem? Olá, Como tudo é jóia, que Karen? tá? Como é que Quanto você tá? tempo, né? Pois é, já faz um tempão que a gente Que se bom vê. que, e que bom que existe essa tecnologia, né? Que a gente Pois consegue é, aí compartilhar a tela, conversar sobre, né, isso, vários assuntos. isso, ótimo, E vai exatamente. ser muito legal a nossa live de hoje, né? Sim, certamente. É muito bom poder rever você, poder estar Uhum. participando desse trabalho excelente que vocês vêm desenvolvendo, que eu já disse a vocês que me tornei fã do É da Sua Conta claro, mais do que o próprio trabalho que vocês fazem, o exemplo de vocês, né? Porque o exemplo e a prática que vocês exercem é de tirar o chapéu. Eu só tenho a É, agradecer a oportunidade e o convite que você me fez. imagina, imagina. E a gente já está há um tempão, né, querendo unir esse teu Pois é, conhecimento aí pois com é, relação ao dinheiro, pois né? E é. deu certo. Deu certo, né? Tá dando certo. Inclusive, Tá isso aí dando foi certo. um movimento que eu procurei fazer e estou procurando fazer, né, de alguns anos para cá, porque eu venho da psicologia clínica e também da psicologia jurídica, né? Uhum. Ah, que legal. De É isso 10 aí, né? uns 10 anos aí na área de psicologia Uhum. jurídica, mas o que é que eu vinha percebendo? Eu vinha percebendo que chegava muita demanda de consultório de pessoas que sempre traziam nas suas queixas sempre problemas financeiros atravessados, entende? Uhum. Então, era muito comum que quando o paciente chegava trazendo os seus conteúdos, trazendo suas dificuldades, etc., sempre a questão do dinheiro estava presente. E é claro que isso é um Uhum. problema não só de pessoas que estão acometidas de algum sofrimento psicológico, mas também o cotidiano mostra que isso é uma questão muito comum das pessoas e é um problema que afeta a todos. A forma como a gente lida com o dinheiro, até porque a gente nem sabe direito como Uhum. lidar com esse meio tão importante e tão volátil, né? Enfim, a Então, gente vai falar sobre e isso, mas fundamental, né? e Desde fundamental, que a gente, claro. desde que a gente nasce até quando a gente morre, né? Então, Sim, assim, ó, para quem está sim. entrando agora, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Karen, da plataforma de educação é da sua conta, né? Porque tem várias pessoas que são, né, teus clientes, né? Que várias pessoas são os meus clientes. Sim. Então, o Rodrigo Mello, ele é doutor, né? Especialista na parte de psicologia. Então, vai ser muito legal. Eu trouxe três medos, né? Na verdade, que mais acontece no dia a dia com os nossos clientes, né? A gente trabalha bastante com cursos de comportamento, até porque finanças é uma ciência humana, né? Não é uma ciência exata como muita Isso. gente acha, né? Ah, eu vou fazer planilha. Não, não tem nada a ver com planilha. Assim, né? Primeiro é o comportamento para depois tu chegar na próxima ferramenta. Então, Uhum. assim, Rodrigo, esclarece para a gente. Assim, o que eu mais vejo, né, dentro dos clientes que a gente atende em consultoria, em cursos, o medo, a vergonha e a culpa. Né? Então, o dinheiro acaba se tornando uma ferramenta de compensação, né? Porque Sim. assim, me sinto culpada. Ah, eu vou lá e compro um presente pro meu filho ou para o meu marido, né? Então a gente tem que entender o que o dinheiro, né, significa na vida da gente. Ele é uma ferramenta que pode, né, levar a gente a perder ou a ganhar.
Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, né? Qual é essa relação que tem com o dinheiro e mostra, né, o que, que a gente pode estar fazendo para virar a chave das pessoas, para elas, que elas consigam ter consciência, até porque a gente usa 3% da nossa consciência e 97% é tudo inconsciente, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse assunto aí para estar trazendo essas informações aí para os nossos clientes. Ótimo. Karen, é o seguinte, você citando formas das pessoas utilizarem o dinheiro, né? Como é que as pessoas colocam o dinheiro nas suas vidas e tal. Existem pessoas até que colocam o dinheiro como um impeditivo para que elas possam vir a realizar coisas. Que é exatamente o contrário. O dinheiro, ele é um meio para que as coisas possam ser realizadas. E tem pessoas que colocam o dinheiro como sendo um impeditivo para isso, do tipo, eu só posso fazer aquilo se eu tiver dinheiro. Eu só posso fazer aquilo outro se eu tiver dinheiro. Quer dizer, usa no lado oposto. E isso é um grande problema, porque se você não tem aquele objeto, até com uma espécie de fetiche, você não vai se sentir capaz de fazer mais nada porque você não tem dinheiro, né? Então, assim, um primeiro ponto que eu acho que é fundamental, vocês inclusive até elogiei, porque vocês fizeram um esquema bem interessante de como se pensar a respeito, desde aquela percepção da condição financeira que você está, até o topo, que seria aquele que está sendo capaz já de saber Investimento. fazer investimentos, etc. Vocês começam num ponto muito importante, que é a questão Do do endividamento autoconhecimento. ao investimento, né? Exatamente, do endividamento ao investimento. Muito bem. Você começa pelo ponto que é fundamental, que é o autoconhecimento. Autoconhecer-se é uma tarefa muito, muito, muito difícil. Porque a maior dificuldade que você tem nesse processo de autoconhecimento é a necessidade de olhar para seus sofrimentos, suas dores, suas mazelas, seus erros, seus equívocos. E por conta de tanto de questões narcisistas, como até pelo fato de você estar sofrendo tanto e você querer fugir daquele sofrimento, você tende a não querer se olhar, você tende a não querer se ver. Mas é fundamental que você venha, inclusive, a poder se desnudar, né? E não é para um educador financeiro ou para alguém que está ali numa consultoria apenas. Você vai estar fazendo esse exercício primeiro para você, porque quem mais precisa disso, dessa mudança, dessa virada de chave é você. Então, aquela pessoa que está do seu lado, que está lhe prestando uma consultoria, que está disposto a lhe ajudar, ele está ali, ele está se disponibilizando para você, ele está sendo tão parceiro seu quanto você mesmo. Mas aí o entrave maior é do seu medo, o medo de fracassar, como você colocou, a vergonha de fazer, das pessoas perceberem que você errou e que você tem limite, e até mesmo a culpa que vai estar o tempo todo recaindo sobre você. Que com relação a essa Na questão de... verdade, Sim, assim, ó, só te interrompendo, por assim, ó, favor. o que eu sinto quando a gente faz, né, trabalho com consultoria, as pessoas, elas têm vergonha de falar que estão fazendo consultoria, tá? Então, é tudo nas entrelinhas. Quando a pessoa tem que abrir a vida dela para falar né, do valor que tem, ou quanto está endividado, a pessoa também fica constrangida. Assim, tem clientes que eu faço Isso. consultoria e não falam quanto ganham, assim, é tudo, é bem estranho, assim, sabe? E a gente está ali com o intuito de ajudar, né? Não com o intuito Sim, de... sim, E, sim. e não falam para ninguém se tem dinheiro, não falam, né? Porque, sei lá, tem medo de que vão pedir dinheiro emprestado, e se está devendo também. Então, é algo assim que é um tabu muito, né? Tem um tabu muito grande por trás E dessa assim, palavra. pois é, cara, e assim, e parece uma coisa meio que paradoxal, né? Porque quando você procura uma pessoa para te dar uma assessoria, para te dar uma consultoria, etc., em princípio você está disposto, você está disponível para fazer esse trabalho e para se abrir e porque você confia naquele profissional, você não vai contratar, não vai procurar qualquer profissional. Você, em tese, você parte do princípio que você confia. Só que entra questões emocionais e entraves psíquicos maiores, que é exatamente essa dificuldade. Na verdade, Karen, o sujeito ele está muito mais resistente de revelar para si mesmo o que está acontecendo consigo mesmo do que com Uhum. o próprio consultor, entende? Então, Então, assim, assim, é se muito mexer, difícil para ele assumir.
É muito doloroso. Pô, eu tenho uma dívida Ah, dessa magnitude, pô, eu não quero ver isso. Não é que ele não está querendo mostrar a você, ele não está querendo mostrar a ele mesmo. Ele não quer ver a realidade dele, ele não quer ver o tamanho do rombo da conta dele, ele não quer ver o que ele recebe, o que ele tem, não consegue ou não é capaz de fazer com que ele saia daquela situação tal. Então, é muito então difícil tem para uma ele se dor por trás. reconhecer. Mas é claro, não tenho Então dúvida. tem uma dor. Quando a gente fala em finanças, em dinheiro, tem emoções por trás, né, que Sim, ficam sim, sim, escondidas, sim. significados ocultos, que às vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com. Abriu Sim, a caixa, daí dali vai sair um sim. monte de coisa, né? Daí as pessoas Exatamente. dizem, Pois é, Karen, porque a questão não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema são os valores que estão circundando a vida daquela pessoa. Entende? Então, é muito mais do que dinheiro. Eu costumo dizer, o dinheiro é a ponta do iceberg. O dinheiro é a consequência. hum, Quando a coisa vem desmoronar do ponto de vista financeiro, é porque do ponto de vista econômico, porque por isso que a gente, naquele curso foi muito interessante, a professora Vera é fantástica nesse sentido. Quando no Vera primeiro Rita dia de Mello, aula, né? Esse livro aqui, exato, ó, né? exatamente, Muito legal o livro exatamente. dela. Ela fez questão de separar, né, a questão da diferença entre economia e finança. Finança diz respeito apenas à questão do dinheiro em si. A economia não, é tudo que é produzido, é a produção de valores e o movimento de trocas em torno disso. Então, assim, a nossa vida é pura produção, então é pura economia. Então a gente está o tempo todo produzindo, lidando com valores, valores altos, valores baixos, custos, etc. E o dinheiro é apenas um elemento simbólico que vai mediar a forma como a gente lida com esses valores. Por exemplo, uma coisa interessante que eu acho é o seguinte: uma pessoa que está com um processo psicopatológico de um transtorno de depressão, um dos primeiros encaminhamentos que psiquiatras e psicólogos fazem para quem está deprimido é não fazer nenhuma negociação financeira. Ele está impedido de fazer transações financeiras. Por quê? Porque ele tende a desvalorizar o que é dele e supervalorizar o que é do outro. Então, certamente, em qualquer negociação que ele vai entrar na desvantagem. Ele vai vender o que ele tinha. Por exemplo, ele tem um patrimônio, tem um imóvel no valor de R$ 500.000. Só que ele vende isso a 50 mil. Porque ele pensa, porque eu estou precisando desse dinheiro, porque essa casa não era bem o que eu queria, e as coisas não estão indo tão bem, eu preciso fazer dinheiro logo e tal. Pega aquele patrimônio e entrega. De repente ele encontra alguém que está vendendo um imóvel muito parecido, numa localização semelhante e tal, com, sei lá, se for um apartamento até com uma metragem semelhante e tal, oferece ele a 700 mil. Ele diz, pô, realmente esse imóvel vale isso mesmo. Pô, é, e se ele tiver condições, ele vai lá e compra. Então, ele tinha um muito parecido e vendeu, porque era dele, 50 mil. E acabou comprando um, ou faz uma compra de um valor de 700 mil, que seria o mesmo valor do imóvel que parecia com o dele, e ele vai lá e compra. Por quê? Porque o do outro vale mais. O jardim do vizinho é mais bonito. Então, a vida do outro é mais interessante. A minha vida é que não vale nada. Então, numa situação Ele está como em essa, desequilíbrio, né? exato, ele está em desequilíbrio e ele está no sofrimento psíquico sério, grave. Então, quando a gente diz para de tomar decisões financeiras, é porque a sua atividade psíquica, a sua economia psíquica está comprometida. Você está deprimido, está com está com baixa energia psicológica e aquilo ali está voltando contra você, você está numa série de sofrimento. Então, de fato, há muitas emoções por trás de qualquer atitude financeira e por trás do dinheiro. O dinheiro, ele é apenas uma representação de como a sua vida econômica está, como a sua vida produtiva está. Se você produz bem e se você está produzindo com valor, o dinheiro ele vai surgir espontaneamente, porque a sua produção de uma hora para outra vai começar a se transformar em dinheiro. Para quê? Para que se transforme em outros valores que você vai adquirir através desse dinheiro. Não, e às Ele vezes as retroalimenta pessoas você.
E as pessoas se afastam, né, da riqueza, entre aspas, né? Porque às vezes ela usa o dinheiro para compensar uma culpa, né? Ou de Exato. repente um medo. Então, assim, a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar, né? Para a Uma gente forma de conseguir. um meio de autoafirmação, né? Então, quer dizer, eu tenho dinheiro, então se autoafirma, quer dizer, aquilo ali compensa uma falta que eu tenho, uma dificuldade que eu tenho e tal. É, então, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção com relação a esse ponto do autoconhecimento, né? Do se desnudar, do se perceber para poder lidar melhor com o seu dinheiro, você reconhecer, fazer um reconhecimento de campo de como você está, fazer um balancete da sua vida. Não é um balancete das suas finanças nem de uma planilha, é da sua vida. Como é que está a sua vida? Então, no momento que você faz essa avaliação, você vai para um segundo passo, que eu entendo que seja um processo de maturação das suas emoções para que você possa conduzi-la melhor. Porque a maior parte das nossas decisões, elas são decisões emocionais, não são decisões racionais. A gente viu isso, sistema 1, sistema 2, né? Que a professora Vera sempre trabalhou. Ela colocou quase que aquele mantra que a gente teve que aprender, sair de lá do curso com aquilo na cabeça, né? De que a razão é escrava da emoção e serve para racionalizar a experiência emocional. É isso mesmo, porque sempre nossas decisões elas estão calcadas nas nossas emoções. Ponto. Agora, depois que a gente fez, a gente vai pensar sobre aquilo. A gente não consegue ficar o tempo todo em sistema 2. A gente não consegue ficar o tempo todo ali preso, pensando e raciocinando o tempo todo. Não, a gente toma muitas decisões, a maioria das nossas decisões do cotidiano são em função das nossas emoções. Então, o que é que a gente Qual está. seria essa porcentagem, Rodrigo? Assim, digamos, as nossas ações racionais seriam o quê? 3%, 5%? Você está sendo muito Da generosa. emoção, Você tá sendo muito generosa. Você está sendo muito qual é a generosa. porcentagem? Eu acho que é de 3 para baixo. É de 3 para baixo, pô. Nossa, então 3% a gente usa razão, o resto é Se a tudo gente, se a inconsciente. gente, porque, olha só, é, é, o nosso psiquismo tende ao equilíbrio, ao relaxamento e à comodidade. Está o tempo todo tendendo a isso, né? Que, como a professora Vera utilizou sempre uma matriz teórica psicanalítica, ela estava sempre chamando a atenção às teorias de Klein, né? As teorias kleinianas, de Melanie Klein. E na psicanálise tem um entendimento de que a tendência humana é a tendência de morte. Nós tendemos a morrer. Então, tudo tende à inorganicidade, à estaticidade, ao fim. Então, a vida, a vida tende à morte, né? Então, a gente não faz muito esforço. Naturalmente, a gente não faria muito esforço. A gente rejeita fazer esforço. A gente não quer se esforçar. Por isso que é um grande trabalho a produção. Você tem que levantar, você tem que produzir e tal. Isso requer um esforço muito grande E o de quem cérebro não produz. quer. Não quer de jeito nenhum, porque gasta energia. Pensar gasta muita energia. Imagina você. Eu sempre costumo dizer o seguinte: um trabalhador rural, ele passa o dia todo com enxada na mão, uma foice, uma coisa ou outra tal, desenvolvendo a musculatura tal, ele cansa o corpo inteiro. Mas ele vai dormir numa tranquilidade, numa paz, quer dizer, a atividade mental O dele cérebro está não. conectada, está perfeita. E é diferente do sujeito que passa 2 horas, só 2 horas à mesa, debruçado em livros, estudando. Com meia hora, 40 minutos, ele já começa a cansar um pouco. Ele levanta, vai tomar uma água, ele vai comer uma maçã, uma coisa ou outra e tal. 2 horas de trabalho intelectual ininterrupto, você fica com o seu cérebro a Cansaço mil. mental. Cansaço mental enorme. Então, assim, exige muito. Pensar exige muito de você. E exige muito do seu cérebro, do seu psiquismo. Então, a tendência é você rejeitar isso. Eu não quero, eu quero estar bem.
É moleza, o Então, por cérebro quer isso, moleza, pois é, então, eu né? quero moleza, eu quero moleza. E assim, E o prazer é uma infelizmente, moleza, né? exato. E eu costumo dizer assim, mas a satisfação, porque as pessoas conhecem mais a satisfação do que necessariamente o prazer. O prazer é uma experiência sublime, de plenitude, quando você está completamente harmonizado. Mas a satisfação, que é aquela coisa da vontade, da realização da vontade, quase que instintiva, você vai ali, realiza aquilo e acabou. E você sempre está buscando prazeres e na verdade, satisfações, e essas satisfações são cada vez mais rápidas, efêmeras e de curto prazo. Então por isso que as pessoas gostam de satisfação imediata, elas têm dificuldade de investir, por exemplo. Elas têm Uhum. dificuldade de se projetar no futuro, tal, porque ela quer tudo para agora, para agora. Tem dificuldade até de se Imediatismo. planejar. É o imediatismo. É, mas isso é bem sério. 1% da população consegue se manter, né, Pois na é, aposentadoria. pois E é, imagina, é muita gente. Foi feita uma pesquisa agora, 20% da população se preocupa lá na frente, né? O cérebro não consegue pois é. pensar, né, nesse... Por que que isso acontece? Pois é. Então, assim, as emoções, elas são muito mais fortes. E as emoções, a maior parte delas estão onde? No nosso inconsciente. Então, a gente está se movimentando o tempo todo de acordo com nossas emoções. A palavra emoção, que vem do latim emocione, quer dizer movimento. Quer dizer, é quem lhe movimenta, quem faz com que você se movimente, é suas emoções. Então, você está quase que 100% vibrando em termos emocionais. Quase que 100%. Por isso que, ao você se deparar com uma situação ruim financeiramente, você tem que parar e colocar o seu cérebro em atividade para você organizar aquilo ali, organizar aquela decisão e aquela emoção, para que numa outra situação você já possa ter uma motivação mais bem conduzida, mais bem treinada. Quer dizer, conduzir as emoções, saber, conhecer por onde os movimentos das suas emoções estão lhe levando e para onde está lhe levando, é fundamental. Porque aí você. Pronto, uma coisa interessante que eu acho em planilhas, é claro que planilha não é tudo, mas planilha é um troço muito interessante. É que quando você vai fazer a análise final, no final do mês, no final do trimestre, ou semestre, ou ano, você, eita, pô, meu dinheiro foi mais para aqui, ó. Meu amigo, meu dinheiro foi para esse lugar, foi para esse. Por que eu fiz isso? Por que aconteceu isso? Como é que eu posso tirar daqui e colocar Vontade de aqui? Quer devolver. dizer, é um movimento que você tá começando, você está tendo a oportunidade de visualizar concretamente o caminho que seu dinheiro percorreu. É como se você dissesse assim, pô, meu dinheiro está indo para cá. Não vai para aí não, danado. Vem para cá, vamos para cá. Quer dizer, eu agora vou começar a mapear meu movimento. Então eu estou mapeando minhas emoções. Eu estou percebendo como é que está a minha vida emocional. E tu tem que Isso olhar, né? Porque assim, quando eu faço consultoria, a fase que trava é a parte quando a gente começa a construir a planilha, né? Coloca tudo em é cima da mesa, vê quanto que gasta isso, de supermercado, quanto que gasta de isso. roupa, começa a montar o orçamento, né? Do próximo ano ou dos próximos meses. E ali Isso. é onde o cliente fica preso. E depois que passa dessa fase, ele fala: Meu Deus, eu ganho mais do que eu achava que eu ganhava, né? Ah, eu vou Exato. começar a ter uma estratégia para gastar menos em supermercado. E daí começa a construir até reserva de emergência, até guardar E dinheiro para investir. E as pessoas às vezes não querem olhar para isso, porque dói olhar que gasta é, mais do que deveria gastar com roupa, ou, né? Mas a gente precisa olhar para isso, né? Se a gente não passar essa porque, fase, pois é, cara, é porque no final das contas, o que é que acontece? Dói perceber as suas decisões. E assim, eu estava conversando com um colega psicólogo, Jota, hoje à tarde, e ele chamou a atenção a um ponto muito interessante para o desenvolvimento da maturidade emocional. Porque ele mostrou dois ciclos: o ciclo do erro, da culpa e da punição, que esse é destrutivo, porque você erra, você se culpa e aí você vai para a punição, para a autopunição e tal. é E mesmo? você, pois a tendência é essa. Por isso que o E a gente nem saudável, sente, né? e não sente fazendo isso, porque o saudável é exatamente um outro ciclo, que é o ciclo da escolha, da consequência dessa escolha e da resposta que eu vou dar a essa escolha.
porque aí implica o sujeito e ele vê do ponto de vista da responsabilidade que ele tem com isso. Então, peraí, o meu dinheiro veio para cá porque eu fiz essa escolha. Qual foi a consequência dessa escolha? Eu fiquei sem dinheiro ali naquele outro lado. Então, o que é que eu tenho que responder? Qual a resposta que eu tenho que dar a isso? Eu tenho que adequar, eu tenho que meio que organizar aqui, ajustar minhas velas e dizer, ó, eu não vou mais escolher, eu não vou mais me conduzir por esse movimento. Eu agora vou por esse lado. Então, Mas tu por tem que ver quê? qual é a pedra no teu sapato, né? Sim, Então, assim, claro. se tu tá triste, tu vai pro shopping, então não vai pro shopping. Tá triste, Pois vai pra é. academia, né? Tenta ver Isso. onde que teu dinheiro tá indo, né? Qual é a tua Isso. dor que tu acaba compensando, né? Com dinheiro. Exatamente. E isso já está naquela ideia da arquitetura de escolha, né? As escolhas que a gente vai fazer. Vamos pensar os caminhos que nós vamos percorrer para fazer determinadas escolhas e, obviamente, pensar nos nudges, né? E principalmente nos nudges do bem, que é o que a gente vai buscar favorecer nossas escolhas. Então, se você vai para o shopping, você precisa ir para o shopping, pô, mas vai sem cartão, vai sem dinheiro. Vai sem cartão, na Entendeu? perna, né? Você precisa fazer o quê? Pô, ó, por exemplo, você vai a um shopping, você tem que entrar no shopping com uma mentalidade de militar, uma missão. Eu tenho uma missão a cumprir. Então eu vou naquela loja comprar aquilo ali e vou embora. Ponto, acabou. Se somente só for necessário comprar aquilo ali. Então é o objetivo. Qual o objetivo? Qual é a missão? Cumpriu a missão, acabou. Tchau. Sai dali, porque você vai estar sendo bombardeado, né, por uma série de pessoas que estão ali munidos de ferramentas para um Não, e objetivo só, conhece fazer mais com o que teu você comprar. cérebro do que você Mas mesmo, é né? Conhece claro, mais o teu cérebro. mas é claro. E então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não se conhece, outras pessoas vão conhecer a gente, né? Pois E é, vão então levar da sai de gente, lá. o nosso suor, né? Porque a gente trabalha, a gente ganha dinheiro. E o que que a gente faz com Exatamente. ele, né? Olha quanto de dinheiro que a gente ganhou até hoje. Exato. E quanto que a gente tem guardado, quanto que a gente faz ele multiplicar, entendeu? É, Então tem que é. dar essa atenção, né? Pois é, pois é. E aí, por isso que a gente tem que ter muita atenção às nossas escolhas, né? A gente está escolhendo o quê? Qual a consequência dessa escolha? E qual a resposta e a responsabilidade que a gente tem diante dessas escolhas? Isso aí é muito importante. Aí, Karen, vem o último ponto, né, que eu entendo que seja interessante. É a ideia de maturidade. Como é que a gente alcança a maturidade financeira? Quando a gente começa a perceber que aquilo que a gente produz, aquilo que a gente conquista, exigiu da gente muito esforço, a gente teve que produzir muito e a gente não pode estar entregando isso de mão beijada. Então E você tu acha vai. que as crenças interferem nisso? Interfere. Interfere porque, assim, principalmente no mundo de consumismo e de superficialidade e de fantasias, etc., as pessoas se distanciaram do essencial, se distanciaram do que era necessário, né? Fica o tempo todo oscilando entre o excesso e a escassez, né? Aquela coisa, você recebe, olha só, você recebe um salário, ou recebe o teu prolabore, ou recebe um montante de dinheiro num determinado dia do mês, 30 dias depois você não tem mais nada. Aliás, antes dos 30 dias, né, você não tem mais nada. Então você está do excesso à escassez, da abundância, de uma suposta abundância à miséria. Então, assim, por que isso acontece num intervalo de tempo tão curto? Não durou nem 30 dias. Tem pessoas que, no máximo, isso dura uma semana. Então, Não, e que sem contar que desequilíbrio tem é esse? O pessoas que é que que está têm acontecendo? dinheiro e se acham pobres também, né? Tem pessoas que Exato, não têm dinheiro e se acham ricas, né? exatamente, exatamente, que é um paradoxo, né? Como é que uma pessoa tem dinheiro e se acha pobre? Como é que uma pessoa não tem dinheiro e se acha rica, né? Ó, claro, a gente pode pensar o seguinte: não ter desvincular é importante, né? Desvincular a riqueza de dinheiro, né?
porque as pessoas são ricas, podem ser ricas com pouco dinheiro, e tem pessoas que podem ter muito dinheiro e serem pobres. Mas a gente não está Como assim? falando de pobreza e de riqueza do ponto de vista monetário, financeiro. A gente está falando do ponto de vista de valores, né? O dinheiro ele é muito importante como um meio, como a gente estava dizendo. Mas se você usa esse meio de modo maléfico e de modo destrutivo, narcísico e tal, você pode destruir a si e aos outros, né? Se você não está bem, se você não está equilibrado, você recebe aí, você tem acesso a um montante de dinheiro, você, com o seu desequilíbrio, vai utilizar dessa ferramenta que é uma ferramenta de potencialização da ação humana e vai ferrar com a vida de todo mundo, né? E você pode ter eu costumo sempre dizer o seguinte: tem pessoas que têm um contra-cheque, sei lá, enorme, mas está devendo até o ar que ele respira. E tem pessoas que recebem um, dois salários e empresta dinheiro. A gente conhece histórias desse tipo, né? E aí, como é isso? Como é que a pessoa recebe dois salários mínimos no Brasil? Quer dizer, pouco mais de R$ 2.000. E essa pessoa é capaz de emprestar dinheiro a outros, né? E até ganhar um pouco com isso. E como é que uma pessoa tem um contra-cheque de 200, R$ 300.000 e a conta está conta do vermelho, Negativo, está cartão de endividado, crédito né? estourado, endividado, tal, tal. Como é que isso acontece? As emoções estão completamente desorganizadas, uma imaturidade financeira avassaladora. Então, assim, dinheiro é uma coisa, riqueza é outra. Tem pessoas, por exemplo, um Mas as grande pessoas valor têm que que você tem na entender sua quais vida. são a riqueza delas, né? Quais são a Ah, riqueza mas é delas. De repente, claro. ter riqueza não é ter dinheiro na conta, né? Tem até o Cristiano está falando aqui, ó. Eu tinha esse problema com planilhas. Não queria ver o que estava errado, que estava errando. Hoje sou Sim. amigo da planilha. Então, Pois é. assim, eu também eu adoro planilha. Eu toda hora olho as decisões que eu vou tomar, né, futuramente. Eu me planejo. Então, eu vejo ela como uma aliada, não Sim, como uma inimiga, né? Então, sim. a gente tem que colocar ela como algo para a gente se conhecer, para a gente andar para frente, para a gente evoluir, né? Não a gente não É, querer enxergar, porque a hora que estourar a bomba lá na frente é pior, né? A dor é maior. exato, exato, exatamente. E assim, eu acho que o poder de uma planilha está exatamente em você poder visualizar seus comportamentos, suas condutas, suas emoções. Você, obviamente, aplicadas na sua vida financeira, né? Porque aí você vê o que é que está acontecendo. Para onde é que está indo meu dinheiro? Durante esse mês, sei lá, 25% foi para pagamento de alimentação, ou, sei lá, de transporte, isso, aquilo, outro. Pô, isso tudo, Uhum. quer dizer, como é que isso pode ser ajustado? Então, você visualiza, você materializa aquela imagem e você é capaz de perceber, se ver como um espelho. Por isso, por que a planilha é tão difícil para quem está começando, para algumas pessoas? Porque é o seu espelho, pô, é você se ver. Aí quando você É se vê, você se ver. aí você, pô, começa a negar aquilo, tem dificuldade de aceitar, vira o rosto, não consegue nem se aproximar porque é uma negativa emocional tão forte que você não quer nem olhar para a planilha, Uhum. né? E na verdade, assim, a gente aqui do É da Sua Conta, né? A gente tem cursos, né, que trabalha desde da origem, né, familiar. A gente trabalha desde os nossos antepassados. A gente trabalha as crenças, os sonhos, né, para chegar lá nos investimentos. Então, isso é tudo um processo que a gente tem que passar de autoconhecimento, né, para conseguir virar a chave. Se a gente não consegue, a gente busca especialistas, pessoas que consigam nos ajudar, né? Então, É, é muito é, importante alguém dar a mão para a é, gente conseguir, né, ter um sucesso financeiro, mas a gente tem que agir, né? Não adianta a gente sempre reclamar, não tem dinheiro, né? Todas aquelas. E a gente tem que isso, agir para fazer diferente, né? Ações diferentes, resultados surpreendentes, né? Então, as pessoas exato. precisam agir mais para colher, né, uma vida financeira melhor.
É aquilo que eu estava falando há pouco, né, com relação à questão da economia. A economia é tudo aquilo que diz respeito à produção em um determinado espaço, né? Ecos, que é espaço, nomia, produção. Então, aquilo que é produzido no espaço. Então, a sua produção é que vai dizer como é que vai ser direcionada a sua finança. Então, se você produz bem, produz não só bem, produz bons produtos e esses produtos alcançam boas finalidades, resolvem problemas de pessoas, ajudam as outras pessoas, etc. Então, tudo que você está produzindo tem valor e tem muito valor. E vai ser valorizado por quem reconhece esse valor. Então, eles vão pagar bem para você porque eles reconhecem Uhum. seu valor e eles vão lá e entregam. Então, sua vida financeira vai bem. Por quê? Porque sua produção, sua atividade econômica também é boa. Se você produz mal, se você produz um mau produto, se você produz algo que vai diminuir ou destruir outra pessoa ou produzir o mal, etc., aquilo não vai ter muito valor. Então, não vai ser tão valorizado, você não vai ser bem pago aquilo ali, você vai ter uma vida financeira capenga. Então, tanto é que no mercado, só quem prevalece são as pessoas que produzem bem e que produzem bons produtos que vão favorecer e ajudar a vida das pessoas. Né? Aham. Os bons profissionais, por Faz todo exemplo. sentido. E aquele livro, É, né? Pense e Enriqueça, né? Do Napoleão Hill, ele exato. fala bastante disso, né? Que a gente tem que ter um propósito de vida, né? A gente tem que entregar algo para o mundo, né? Então isso é muito Pois é, importante. exato, E exatamente. faz todo sentido, né? A psicologia e o dinheiro, a hora que as pessoas começarem a entender, né, esse processo, o que é o dinheiro, quem eu sou, né? Quais são as emoções que me sequestram, né? Que me levam para a evolução, né? Então isso é muito importante. E as pessoas começarem a investir nelas mesmas, né? Sim, Autoconhecimento, fazer cursos, né? E a é, gente lá no, a gente não é da sua conta, a gente tem tudo isso, gente. Tem curso de é, mentoria, tem consultoria financeira, tem curso de isso, imersão. Então, a gente isso. tem que começar a fazer diferente, né? Então, o Rodrigo vai vir um Procurar dia para se cá, né, Rodrigo? educar. Floripa, Claro, né? claro, com certeza, com certeza. Eu vou ficar muito feliz essa oportunidade de ir para aí e poder estar trabalhando com vocês e também estar aprendendo com vocês. Eu tenho eu tenho as ferramentas psicológicas, mas eu preciso de ferramentas administrativas e econômicas e E a financeiras gente tem que também preparar o que você terreno, né? tem. As Pois emoções, é, pois é. para depois dar as ferramentas, né? É verdade. E assim, cara, você falando sobre a importância da educação financeira, porque é de fato uma lacuna na nossa sociedade, né? Nós não somos educados desde criança a saber lidar com nossas finanças e a cuidar delas. Principalmente em países como o nosso, porque a gente tem países como, tradicionalmente, né, países como, sei lá, os Estados Unidos, Israel, povos que lidam muito com questões financeiras, a gente tem uma habilidade maior de lidar com dinheiro, que é algo que a cultura pesa muito, né? A cultura judaico-cristã é muito marcada por uma aversão a dinheiro, que talvez até uma forma equivocada de perceber o dinheiro. E às vezes a gente até A associa cultura dinheiro ao influencia mal. bastante. Pois é. E a gente associa dinheiro ao mal, dinheiro a coisas diabólicas, e não é nada disso. Não é nada disso. Uhum. E a educação no sentido de compreender o que de fato é o dinheiro, como ele pode nos ajudar, como ele pode ser uma ferramenta para as nossas vidas, mas que ele, para que ele venha a existir, é necessário que você produza antes, você tenha uma atividade econômica e que essa atividade econômica possa contribuir para a vida de outras pessoas, porque é interessantíssimo, dinheiro circula. O dinheiro está aí circulando o Energia, né? tempo todo, a Dinheiro é energia está ali energia. circulando, tá ali circulando. Pô, por que está na mão de um e não está na mão de outro? O que é que esse um faz que o outro não faz? Então, quando você percebe os caminhos que o dinheiro faz, que são os caminhos que essa energia, que essa produtividade faz, você tem que chamar para si a responsabilidade e dizer qual é o meu papel nisso? Por que eu não estou participando desse movimento? Porque geralmente as pessoas estão fazendo isso, estão paradas, ou então estão girando em torno do próprio eixo. Elas não estão girando junto com essa produtividade, essa energia, esse E movimento. às Então, vezes as ser pessoas educado estão nesse sentido é importante. reclamando, né? Estão reclamando, né? E acabam ficando naquela energia que não sai do lugar, né? Exato. Do ressentimento, da Então tem que reclamação, fazer só diferente. faz. Exato.
E a educação financeira perpassa por isso também. Você vai educar não só a sua vida financeira, a sua vida monetária, mas também as suas emoções. Vai educar também suas emoções, as suas disposições, a sua visão de mundo, o seu sentido de vida, etc. Tudo isso é um conjunto que vai ter como consequência a condição da sua vida financeira. Perfeito, é isso aí, Rodrigo. Show, né? Foi Que bom. muito bom. Um monte de conteúdo, né? A gente falou, para quem entrou agora, né? Que teve bastante gente aí que entrou. A gente falou, né, sobre o tripé, né, do dinheiro, né, da psicologia, que é o medo, a vergonha, a culpa, né, que às vezes a Exato. gente compensa o dinheiro em coisas que não são importantes, né, naquele momento, são as emoções que a gente teria que trabalhar, e através do autoconhecimento, né, que o Rodrigo falou até agora, a gente se Isso. conhecer, a gente olhar, e a planilha, né, é nosso espelho, ali na planilha, quando a gente começa a organizar todo o nosso dinheiro, a gente começa a ver aonde que a gente, né, gasta com excesso, aonde que a gente, né, segura o dinheiro. Então é muito legal a gente começar a se conhecer, a gente investir em conhecimento, em cursos e com pessoas que podem te ajudar, que tenham essa propriedade para poder te ajudar. Só que uma coisa muito Isso. importante, Rodrigo, que eu verifico, se a pessoa está muito debilitada, ela tem que buscar, né, ajuda É, clínica, né? A é, gente não é. consegue atender um cliente que esteja desequilibrado, que precise de uma medicação, né? Então, É. isso é muito importante perceber na hora que a gente está lidando com dinheiro, porque vai mexer, né? A hora que a gente Vai. começa a fazer toda essa parte de mexe muito e a pessoa tem que estar forte para poder lidar com todas essas emoções, né? Exato, já vem mexendo e vai mexer ainda mais porque é necessário mexer para que aquela ferida possa vir a ser tratada e curada. Você vai ter que mexer na ferida. Então, Vai ter assim, que mexer, né? pois é, vai ter que mexer. Então, o que é que eu penso nesse sentido, cara? De um trabalho, às vezes, até de mão dupla, né? Porque quando vocês atendem os clientes e vocês estão procurando uma consultoria na área da educação financeira, o que é que vocês percebem na fala deles? Uma fragilidade emocional, uma fragilidade psicológica que pode ser que precisa ser tratada, precisa ser trabalhada numa psicoterapia ou até mesmo intervenção psiquiátrica, né? E Uhum. existe o inverso também. Existem situações que a gente está lidando no consultório, que o paciente vem e apresenta, dentre as suas queixas, ele apresenta a questão financeira, você percebe, por aí, peraí, esse cara precisa trabalhar melhor as finanças dele e se educar financeiramente, que não é só uma questão do sintoma da psicopatologia, mas é também uma dificuldade que ele tem, uma falta de informação e de conhecimento de como lidar com as finanças. Então, encaminhá-lo também para uma consultoria no sentido de tem pessoas que conhecem, que estão dispostas, que são capazes, que vai te ajudar muito a se organizar nesse sentido. Uma vez, inclusive, eu tive um caso de uma pessoa que me procurou aqui no consultório e veio apresentar toda aquela situação, né, de endividamento e o meu cônjuge não está sabendo disso, faz não sei quantos meses que Verdade. eu não estou pagando exatamente, que eu não estou pagando essa e essa conta, e ele não está sabendo, ou ela não está sabendo, e a minha dívida tem só aumentado e tal. Então, a vida está, assim, transtornada e uma bola, né? Claro que isso abala emocionalmente. É Não, claro e que tudo tem isso deixa... solução, né? A gente que trabalha com finanças já Exato, viu toda a solução para o cliente, né? Mas ele está no meio, né? E não consegue enxergar exato. uma saída. Exato, não consegue enxergar a saída. Às vezes, esse cara não precisa nem de ir ao psiquiatra, ele não tem nenhuma psicopatologia ali, ele não está com sofrimento psíquico. Embora é, em algum, em algum sentido seja interessante ele fazer psicoterapia, porque para chegar aonde ele chegou, de dificuldades financeiras e tal, a origem disso foi na origem das decisões dele, das escolhas e tal. Então, encaminhá-lo a uma consultoria financeira foi inclusive isso que eu fiz, inclusive encaminhei para vocês, para que eles procurassem vocês para se trabalhar nesse sentido. E foi muito bom, porque depois eu já ouvi que, falei com ele, disse, rapaz, eu procurei as meninas, vi o canal das meninas, aprendi muito e tal.
e tive Que esse legal, feedback né? Que positivo. bom, né? Claro, claro. E aqui, ó. E sim, pois não. Sim. Não, o Então, assim, Cristiano aqui. sim. Pera, pode falar, depois eu falo. Não, pode falar, Cristiano, o quê? O Cristiano, ele disse aqui que fez um tratamento com psicóloga, psiquiatra, mudou de trabalho, estável após 22 anos. Hoje ele é um profissional liberal e feliz. Ele trabalha de Isso. personal com idosos debilitados. Então, assim, gente, é possível, né? É possível a gente dar uma virada, fazer o que gosta, né? Porque a gente está nesse mundo para ser feliz. E o que tu Pois faz é, com amor, o dinheiro vem de uma forma mais leve, né? Não vem de uma forma pesada. Então, que legal, né? Que ele olha, conseguiu fazer, né? Toda essa transformação na vida dele. E parabéns para ele. pois é, E tomara que Karen, todo mundo consiga também, né? sim, e assim, eu estava nessa fala de Cristiano, que você reverberou agora, eu pensei o seguinte, a quantidade de pessoas que estão presas a uma estabilidade, né? E a prisão a essa estabilidade, por vezes, o aprisiona numa mentalidade de impossibilidade, porque ele está preso ali. Ele está inseguro e nessa insegurança ele acha que só poderia ter sucesso financeiro e econômico se ele tivesse num cargo estável, é, Mas são crenças, né? concursado e tal, mas são crenças. E aí ele fica agarrado. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas eu lembrei de uma história Ó, vai ter, ó, tá interessantíssima. acabando, mas Ah, tá acabando. Mas vai assim, cair a live, né? claro, Mas vai fala cair a live. rapidinho, rapidinho Mas e é a gente já rapidinho. encerra. É o seguinte, a história de um mestre que estava viajando com um discípulo dele e ele fazer de uma cidade para outra e escureceu e ele precisou repousar numa casa. Chegou uma casa muito humilde, muito simples, a família paupérrima, só tinha uma vaquinha e essa vaca era que dava o sustento a toda aquela família e tal. E estava todo mundo ali em volta daquela vaca, aquela coisa toda. E o mestre, quando repousou, agradeceu tal, e foi dormir. Por volta na madrugada, ele levantou com um discípulo e antes de sair chamou o discípulo e disse, ó, vá ali e mata aquela vaca. Aí, pô, a família nos acolheu, todo mundo aqui, nos deu guarida, alimento e tudo, e eu vou matar essa vaca. Aí, vá, quem tá mandando sou eu, pô, sou seu mestre, vai lá, mata aquela vaca e tal. O cara foi lá, jogou a vaca no barranco, matou a vaca. Um ano depois ele fez a mesma viagem e fez o mesmo trajeto. Quando ele ia se aproximando daquela casa, viu tudo transformado. Quer dizer, muita produtividade. Aí tinha, o cara já estava criando caprino, o outro estava na agricultura, outro estava. Quer dizer, aí foi perguntar o que foi que aconteceu. Eu passei aqui no ano passado e vocês estavam numa condição paupérrima aqui, só tem aquela vaquinha e tal. Aí a pessoa disse, rapaz, você não acredita, naquela noite que você dormiu aqui, algum malfeitor veio aqui e matou nossa vaca. A gente ficou sem ter o que comer. Por conta disso, a gente teve que procurar ver outro meio. Então, fulano foi criar bode, o outro foi para a agricultura, o outro fez... Então, a gente conseguiu, depois disso, se reinventar e se refazer. Então, assim, por conta da Perfeito. estabilidade daquela vaca, o cara estava preso e estava vivendo uma condição de miséria. Então, foi perder a única fonte de renda que ele e a família teve que se reinventar e dizer, pô, vamos fazer alguma coisa da vida da gente agora. E se levantou e fez com que houvesse uma verdadeira produtividade e uma alavancada na vida financeira e econômica, né? Porque saiu É, da o zona de universo, né, conforto e tal. colocando pro mundo, né? É isso Pois aí. é. Mas show, Rodrigo, amei, amei, E né, a que bom. live aí, o Eu espero ter conhecimento. A gente tem que ajudado. fazer mais live. Espero que para o Vamos. pessoal tenha, né, acrescentado conhecimento, né? Foi um bate-papo aí de quase uma hora, né? Então, Pois é, isso é isso tudo. aí, Eu nem vi. pessoal. Passou Tô com ela rápido, aí. né? Passou rápido. Então, muito obrigada, tá, Rodrigo, pelo seu conhecimento, tá? Foi muito show. E é isso aí, galera. Pessoal, vamos começar aí a se conhecer, né? Virar a chave da vida financeira, Isso. começar a fazer diferente para chegar lá nos investimentos, né? Fazer o dinheiro multiplicar, porque a gente precisa, Ótimo. né, passar as etapas. Quem está endividado, cuidar, né, da parte que está endividada, começar a gastar menos do que ganha, né? Começar a juntar dinheiro, poupar para investir e chegar lá na frente, lá na aposentadoria, né? Dinheiro no bolso aí, fazendo o dinheiro trabalhar para a gente através dos juros compostos, né? Então é Exatamente. isso, Rodrigo. Muito obrigada, tá? Agradeço todo mundo.
e terminou nossa live, né? Até a Karen, próxima. muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Eu estou sempre à disposição, sempre que desejarem, sempre que acharem que eu posso estar contribuindo com o canal de vocês, com o trabalho de vocês, que é magnífico. Eu recomendo demais, e eu falo muito isso aos meus alunos, a todo mundo que eu tenho oportunidade, Muito obrigada. eu indico vocês, porque o trabalho de vocês é maravilhoso, é fantástico. Vocês estão de parabéns. Obrigada. E a E, Maria falou, amei. Muito ah, obrigada, que passou bom, sem perceber, né? E que muito bom. obrigada pelos ensinamentos. Então é isso, a gente fica feliz, né? Quando a gente consegue mudar a vida das pessoas, né? Isso, Então essa é a é o nossa missão objetivo aí, da né? nossa vida. Esse é o objetivo da nossa Então vida. tá, tô encerrando aqui, né? O tempo já vai derrubar a nossa live. Muito obrigada, então, tá bom? Tá. Tchau, Um tchau, Karen. abração. Um abraço para Ana também. Tá bom. Tchau.